Olá pessoal, o objetivo desse vídeo e de outros que virão é demonstrar como fazer o mapeamento da área de café na sua região. Tá? É necessário fazer um mapeamento para a gente atualizar um pouco as áreas, porque estão ficando defasadas já. Né? Foi feito um mapeamento em 2018 pela Conab, e esse mapeamento já está ficando defasado e não demonstra a realidade do café no Paraná. São poucos talhões de cultura, eu acredito que vocês vão conseguir fazer o mapeamento de forma efetiva, dedicando um pouquinho do seu tempo todo dia, pelo menos aí 1 hora por dia. Rapidamente vocês vão mapear toda a área de café da sua região. Tá? Vale ressaltar que a gente vai utilizar o Google Earth Pro. Por que o Pro? Porque o Pro disponibiliza o cálculo de área. Se vocês precisarem calcular alguma área, mensurar alguma área de algum talhão, é possível fazer com ele. Tá? Algumas máquinas não aceitam esse software, tá? Elas estão muito velhas, principalmente aquelas como Linux, né? Então vocês vão ter que conversar com o pessoal da Celepar, ver se é possível ou não instalar esse software na máquina de vocês aí. Tá ok? Se não for possível nessa máquina, que se instale em outra que vocês possam utilizar também aí no núcleo regional. Tá ok? Bom, a partir do momento que for instalado o Google Earth, ele vai apresentar uma tela mais ou menos parecida com essa. Né? No menu superior aqui, seria a barra de ferramentas. Né? Nós vamos ter, vou demonstrar algumas funcionalidades dela. Tá? Arquivo, salvar, imagem é uma opção para você salvar a imagem que você está vendo. Eu vou dar um zoom aqui numa área aqui do Paraná, uma área qualquer. Eu peço desculpa que de vez em quando eu vou dar uma tossidinha aí, que eu estou com uma gripe lascada, tá, gente? Então aqui nós temos uma área aqui de Arapongas, né? Se eu quisesse salvar, então eu vou novamente fazer, como eu abri aqui o menu, né? Então você vai em arquivo, salvar, imagem. Vocês podem observar que aqui tem o título da imagem, a legenda aqui no canto, né? Aqui embaixo a escala e, e esse símbolo do Google Earth. Tá? Se vocês não quiserem que apareça esse nome do mapa, né? É só vocês retirarem, ou senão vocês podem editar o nome, mapa 1. Tá? Vocês podem colocar, automaticamente ele vai mudar aqui, e na hora que você salvar a imagem vai aparecer o nome do mapa. Se vocês não quiserem que apareça, vocês vão criar aqui opções de mapa e desmarcar, por exemplo, o título e legenda. Pronto, já não está mais aparecendo. O símbolo do Google Earth não tem como tirar, tá? Escolhendo a resolução. Normalmente a gente utiliza a resolução que a gente está vendo na tela. Se aquilo que você está vendo está bom para você, está bom para você pôr no seu documento. Senão você pode colocar outras resoluções, né? Até a resolução máxima, se for o caso, que é maior que Full HD, e essa resolução é mais adequada quando você for dar zoom no documento, né, na imagem, tá ok? Senão você pode salvar na resolução atual mesmo. É só clicar em salvar a imagem, né? Escolher o local que vai ser guardada essa imagem, né? Eu vou pôr um nome para ela, imagem teste, e salvar, tá? A partir disso eu vou abrir depois a pasta do Explorer, vou lá onde eu guardei minha imagem, ela vai ter aqui a imagem teste, e aqui está a imagem que foi salva, tá? Se eu der zoom nela, vocês vão ver que ela vai explodir o pixel. Se ela tivesse salvo uma melhor resolução, ela não explodiria o pixel, tá ok? Isso aí é só para a gente salvar e colocar nos documentos. Existe uma maneira também mais prática de fazer isso, né? Você vai em arquivo, salvar, deixa eu ver, aqui editar, você pode copiar a imagem para como se fosse
print screen da tela, né? Ele vai dar um print dessa tela, uma fotografia da imagem. E você pode abrir, por exemplo, o Word aqui e colar a imagem diretamente no seu documento, tá? Aí se você, outra maneira, digamos que você queira mandar só a coordenada do centro dessa imagem, né? Então você vai em editar, copiar visualização de local. Na hora que você abrir o Word e colar, vai colar a coordenada do centro da imagem, tá ok? É uma possibilidade também. Bom, você pode importar alguns arquivos, como por exemplo, um shape do QGIS, do ArcGIS, né? E também alguns formatos que vêm direto, por exemplo, do GPS Garmin, né? Que seria o GPX, né? Tá? Então são vários formatos aqui que você pode importar diretamente para o Google. Infelizmente, na hora de você salvar, você não pode salvar em outro formato que não seja o KML ou KMZ, ok? Então vamos continuar aqui nossa exploração aqui da barra de ferramentas, tá? Em localizar seria mais ou menos você colocar o nome do município aqui nessa barrinha que ajuda aqui também, né? Por exemplo, Cambé, e ele vai sugerir que é Cambé, Paraná. Você dá pesquisar, ele vai navegar até o município de Cambé e já vai aparecer a localização do município de Cambé, certo? Então isso é para você encontrar alguns lugares. Você pode colar aqui também coordenadas, que ele vai até essas coordenadas também. Aqui na aba ferramentas, em opções, eu estou indo só no que é mais interessante para nós nesse momento, tá, gente? Para poupar tempo. Você vai ter em visualização 3D, você tem aqui, ó, mostrar latitude e longitude. Quer dizer, ele vai mostrar as coordenadas no formato que você quiser. Pode ser graus decimais, então eu vou mostrar para vocês. Vou criar um ponto aqui, para criar um ponto nessa taxinha. E vai aparecer as coordenadas em graus decimais, tá? Se caso eu quisesse, por exemplo, ver essas coordenadas em graus, minutos e segundos, eu teria que ir aqui em ferramentas, opções, colocar aqui graus, minutos e segundos, ok. Vou clicar com o botão direito em cima da taxinha, vou em propriedades, e vai estar lá demonstradas as coordenadas em graus, minutos e segundos. Então sempre que eu transformar lá em cima, aqui na ferramentas opções, eu transformo todos os arquivos que vão ser mostrados, todas as coordenadas no software, tá ok? Uma coisa muito importante também aqui na aba geral, na aba navegação, vocês deixarem selecionado não inclinar automaticamente ao aplicar zoom, tá? Por que isso? Quando vocês vão dar um zoom, ele vai continuar mostrando de cima o ponto de seu interesse. Porque se você, eu vou desligar aqui um pouquinho essa barra, se você não fizer isso, ele vai mostrar uma imagem mais ou menos assim. Ele vai dar um zoom mostrando o horizonte. Vai chegar um ponto que ele vai mostrar o horizonte e seu ponto, tá? E você não vai querer isso, porque daí você vai perder a nitidez do seu ponto, tá? Para consertar isso, se acontecer, é só vir nessa flechinha, clicar novamente ali embaixo do olhinho ali, ó, que ele vai se posicionar a 90 graus, né, do Sol, tá ok? Digamos que você mexeu nos outros botões aqui e ele saiu, o norte não está mais para cima, né? Digamos que o norte esteja para lá. Então, para você deixar novamente no norte, é só clicar aqui no Nzinho, que ele já se posiciona novamente. Aqui é só para você ir para um lado, para o outro, para cima, para baixo. E aqui você aplica zoom ou menos zoom se você tiver sem o mouse. Tá ok? Então essas são as principais funções aqui da barra de ferramentas. Tá? Vamos conhecer um pouco os botões. Aqui para você criar um ponto, tá? Então você clica ali na taxinha. É possível você modificar esse ponto. Por exemplo, se eu quero uma outra cor para ele, a hora que eu der OK, ele já vai estar com uma outra cor, né? Eu posso por outro estilo, etc. Também, então aqui você pode mudar. E as coordenadas que mostra aqui é onde ele está. Se eu quiser mudar de local, com a janela aberta, é só arrastar a taxinha para o lugar que eu quero,
e pronto, ele já assume aquela coordenada daquele ponto. Tá ok? Eu vou dar um cancelar aqui e agora vamos criar um polígono. Tá? Aqui, para adicionar um polígono, você clica nesse botão. Você pode mudar o nome do polígono, por exemplo, polígono 1. Tá? E sem fechar, você não fecha essa janela, por enquanto. Aí aqui, estilo cor, você pode pôr, olha, eu quero marcar uma quadra inteira dessa cidade. Então eu vou aqui, em vez de ser a área, em vez de ser só o circunscrito, vai ser só circunscrito. Quer dizer, eu quero só a beirada da área que apareça. E eu quero que a linha seja vermelha, para visualizar bem mesmo. A partir daí, continuando com essa janela aberta, eu começo a construir meu polígono. Tá? Eu vejo, por exemplo, que a linha ficou muito fininha, então eu posso vir aqui na largura da linha e passar e ir aumentando até ficar mais visível para mim. Se eu quiser mudar a cor da linha, por exemplo, para amarela, é só mudar a cor aqui e tá beleza. Se eu quiser que ele fique preenchido esse quadro inteiro, eu vou para aqui sólido circunscrito e posso mudar a cor de dentro, por exemplo, para verde, para dar um contraste bom. Pronto, eu tenho a linha, por exemplo, vermelho e o interior verde, deu um contraste bom, eu fico com o meu polígono feito. A partir do momento que eu fiz isso, eu dou OK e ele foi salvo. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho várias coisas aqui no meu banco de dados, tá? Que fica aqui nos lugares. Eu vou excluir esse polígono por enquanto. Quem tiver construir mais. Mas basicamente aqui no seu banco de dados existem duas abas, a meus lugares e lugares temporários. Tá? O que seria isso? Meus lugares é tudo que você construir aqui dentro, tudo que você colocar dentro dessa pastinha, vai ser apagado quando você fechar o Google. Se você colocar em meus lugares, não, vai ser salvo na hora que você fechar a pastinha. Mas eu recomendo sempre que antes de fechar, dar uma salvada nos meus lugares. Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre isso, ok? Eu vou criar uma linha, tá vendo? Aqui é o botão de linha. Eu quero criar em lugares temporários. Então eu dou um clique em lugares temporários para selecionar a pasta. Vou selecionar o botão de adicionar um caminho. Abrir o caminho, né? Vou colocar o nome aqui de C1 para esse caminho. Vou mudar o estilo para um estilo amarelo, por exemplo, dá OK. E vou começar a fazer o caminho que é do meu interesse. A partir do momento que eu fiz o caminho, tá, e der OK, ele fica gravado lá no lugares temporários. Se eu for fechar a janela, eu vou fechar o Google e vou sair. Ele vai me perguntar, você não vai salvar aquilo que você criou, né? Eu posso salvar ou posso descartar. Se eu colocar salvar, ele vai direto para os meus lugares. Ele vai subir de posição aqui. Tá? Eu vou cancelar aqui para mostrar para vocês. Outra maneira de fazer isso é clicar com o botão direito em cima e selecionar salvar em meus lugares. Ele imediatamente foi para cima junto com os outros arquivos meus. Está aqui o C1. Então se eu sair agora, ele vai sair direto e não vai pedir para salvar. Em todo caso, antes de sair, muitas vezes você fez uma operação muito rápida aqui, não deu tempo para ele salvar. O correto é você vir em arquivo, salvar meus lugares. Aí ele já salvou tudo que está aqui, ok? Bom, vamos excluir esse caminho criado e agora vamos fazer uma pasta. Tá? Então, eu vou clicar novamente em lugares temporários, tá? Vou diminuir aqui os dados que eu tenho aqui para não visualizar os meus lugares, que é muita coisa. E vou criar pontos. Pontos aleatórios. Ó. Criei um ponto. Criei outro ponto. Arrastei ele porque é aqui. Ok. Agora eu vou criar um polígono. Tá? Ó, vamos criar um polígono aqui. Ok. Vamos criar uma linha. Ok. Tá? Criado tudo isso daqui. Eu falei assim, não, é muita coisa para ficar arrastando e pulando lá para os meus lugares. E digamos que eu queira mandar para alguém esses arquivos. Então eu vou clicar em lugares temporários com o botão direito, vou por adicionar uma pasta. Tá? Vou dar um nome para essa pasta. Tá? Então, por exemplo, assim, Expresso, que eu vou enviar pelo Expresso para alguém, digamos. Tá? Vou clicar em todos os arquivos que eu quero colocar dentro da pasta.
selecionar eles todos e arrastar para dentro dessa pasta. Pronto, já estão todos os arquivos que eu criei dentro dessa pasta. Eu posso desselecionar um arquivo ou outro dessa pasta, ou posso desselecionar todos ao mesmo tempo. Outra opção também seria clicar na pasta com o botão direito, salvar lugar como. Eu vou salvar, por exemplo, na minha área de trabalho, né? E quando eu for salvar, eu tenho duas opções, salvar em KMZ ou em KML. O KML seria o arquivo inteiro e o KMZ seria o KML comprimido, tipo zipado, tá? Então você escolhe qual dos dois que você quer salvar. Se você for mandar para alguém, é melhor você enviar em KMZ, que vai ocupar menos espaço. Mas alguns programas, né, por exemplo, TrackMaker, etc., eles só aceitam em KML. Então vocês têm que ver qual que vai ser mais útil para vocês o formato de salvar, tá? Então no caso aqui eu vou salvar em KMZ, vou por salvar e vou excluir essa pasta agora. Vou excluir, tá? Tudo que eu fiz, eu excluí. Ah, me arrependi, né, de ter excluído. Né? Então eu vou em arquivo, vou abrir, vou procurar lá na minha área de trabalho, está aqui a pasta Express, vou abrir e novamente eu tenho todos os arquivos aqui que foram guardados lá. Então a pessoa pode abrir também no computador dela, tá ok? Vou excluir novamente essa pasta, que a gente não precisa dela. E aqui nós temos algumas opções de adicionar na camadas de estrada, onde vai aparecer o nome das ruas, né, ou não, os lugares, né, pode ser fotos, etc., supermercado, essas coisas. Se você não for utilizar, é bom você deixar desmarcado para não ocupar a memória, tá? E limites e marcadores seria o nome das cidades, por exemplo, aqui vai aparecer, ó, Cambé. Eu posso desmarcar e vai desaparecer o nome Cambé, que é o nome do município. Tá? E outras opções aqui também. Okay? Aí você vê o que é interessante para você visualizar ou para aparecer na imagem que você vai salvar. Ok? Bom, como é que é feito a organização dos seus dados? Tá? Os dados vão vir, você vai criar os dados e colocar dentro de pastinhas. Tá? Dentro dessas pastinhas, vocês vão ter outras pastas, outras informações. E você vai organizando assim como você organiza lá no Explorer, lá no seu computador. Então você vai ter um monte de informações, né, e que você pode acessar. Por exemplo, aqui eu vou dar um clique nesse arquivo, ele vai automaticamente navegar até onde está aquele caminho. Né, aquela informação que eu preciso. Se eu quiser editar ela, eu clico com o botão direito, propriedades, ele vai abrir a janela de edição, né, e daí a partir do momento que ele abriu para edição, eu posso arrastar os dados, modificar os dados, a localização dos dados de forma que eu achar que devo ficar, tá? Mas eu só posso fazer isso com a janela de edição aberta. Outra opção é que eu posso também aumentar os dados. Por exemplo, eu dou um clique para poder selecionar aquele item e depois eu continuo construindo mais o meu caminho, por exemplo, no caso aqui, tá? Tenho mais vértices, né? Se eu clicar e deixar selecionado um campo no meio do caminho, né? Você viu que ficou azulzinho aqui no meio do caminho. Se eu clicar aqui, ele vai criar um vértice logo em seguida, tá? Então, como aqui está selecionado, ele vai criar um vértice puxando essa linha para cá. Veja bem. Se eu clicar na última, ele continua aí o caminho que eu tenho que fazer. Ok? Eu vou cancelar aqui, porque eu não quero estragar o arquivo meu que já estava pronto, tá? Vou desselecionar essa pasta e nós vamos para o próximo vídeo, daí agora realmente o mapeamento do café, que é o que nos interessa. Ok? Até o próximo vídeo.